houve tanto alvoroço no Japão, alvoroço diplomático? É porque o Japão diz que estas ilhas são dela, pertencem à sua zona norte, são as suas províncias do norte. E por isso mesmo entende que quando a Rússia, na sequência da Segunda Guerra Mundial, em 1945, anexou estas 4 ilhas, o que é que entendeu? O Japão entendeu que mais tarde as iria reaver. E ainda hoje não aceita que verdadeiramente as ilhas sejam, portanto, pertença russa. Mas o Japão tem motivos de preocupação agora com esta visita que Putin decidiu fazer? Isto é verdadeiramente Putin dizer, de facto, são ilhas russas, não vale apenas reivindicar, e isto cruza-se com um elemento. Quando Donald Trump se vira novamente para a Groenlândia, Putin vira-se para as Ilhas Kurila. E porquê? Para mostrar que o Japão é o grande aliado no Médio Oriente de quem? Dos Estados Unidos. É para dizer que há um expansionismo russo que está ativo. E não apenas para o Ocidente. No Ocidente está apenas a atacar a Ucrânia para quê? Para tentar definir a sua fronteira eurasiana ao Ocidente. Mas foi à fronteira ao Oriente. Ao Oriente para dar um recado aos Estados Unidos, mas também à China. Para dizer o quê? Neste momento temos uma parceria estratégica com a China. Cooperamos com a China. Precisamos da China. Mas atenção, a China que está a fazer ilhas artificiais no Pacífico não pode olhar para estas ilhas de Kuriga como algo que possa vir a anexar no futuro. Estas ilhas são nossas. E há um recado para o Japão, que verdadeiramente pode dizer estas ilhas fazem sentido, são nossas, em 45 foram ocupadas ilegalmente, nós hoje temos uma posição completamente diferente e queremos reavê-las. É um aviso para os Estados Unidos, é um aviso para a China e é um aviso para o Japão. E coincide aqui com, por um lado, um desgaste militar e económico, enfim, na sequência da guerra na Ucrânia, mas também com os dias do aniversário da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. Neste caso em concreto, acaba por ser aqui uma provocação deliberada? É uma provocação deliberada. Eu costumo dizer que na política nem o acaso é por acaso. E esta é mais uma dessas situações. Significa que é lembrar aos japoneses porque é que as ilhas foram anexadas pela União Soviética. E é explicar que a Rússia é o herdeiro natural da União Soviética. E, portanto, a Federação Russa considera o território como seu e não pelo valor, apesar de poder haver minérios, de haver ali aquilo que pode ser uma indústria de pesca, não é esse valor que verdadeiramente interessa. O que interessa é mostrar a bandeira, mostrar que o expansionismo russo se dirige para ali e que a fronteira leste é uma fronteira que não é discutível. Da mesma maneira que, na perspectiva de Vladimir Putin, a fronteira ocidental está mal definida porque nas contas dele passa pelo Donbass. Professor, vamos então ao Médio Oriente agora? Vamos ao Médio Oriente. Começa por Gaza? Vamos começar por Gaza, porque Gaza está com um problema muito grande. Eu trouxe uma imagem que se diz respeito à fase anterior do 7 de outubro. Nós pensamos sempre, cada vez que vemos aqui as imagens, que é de militares israelitas a patrulharem a fronteira. O que nós estamos aqui a ver é uma central de comando de controle dessa mesma fronteira, em que estão militares e que, neste caso, como nós vemos, eram quase todas do sexo feminino. O que é que isto quer dizer? Elas queixaram-se de que anunciaram que o grupo terrorista, o Hamas, estava com uma grande atividade e, portanto, poderia haver uma incursão em território israelita. Houve aqui uma reação que podemos dizer sexista. As entidades superiores, os seus superiores, desvalorizaram completamente esta informação. E aconteceu o 7 de outubro. Qual é o problema? Estão para chegar a Gaza os elementos que compõem a cúpula, portanto, do órgão criado por Donald Trump. Conselho de Paz. O Conselho de Paz. Estão para chegar Mladenov, que irá com Kushner e irá também Tony Blair. E que irão, primeiro, falar com Israel, depois irão ao Egito. Qual é o problema? É que estas
estes militares que estão a fazer o patrulhamento dizem que estão a assistir a algo semelhante ao que antecedeu o 7 de outubro. Está a haver uma movimentação por parte do Hamas, há terroristas a deslocarem-se e há o perigo de um novo 7 de outubro, portanto, ainda com outra data. O tal perigo que o professor já tinha aqui, até em edições anteriores, falado sobre essa possibilidade e essas suspeitas. Exatamente. E, portanto, é uma vigilância que não é uma vigilância a partir de um veículo, não é uma vigilância no terreno, não. É mais do que isso. Esta imagem já passa em Cisjordânia, falaremos a seguir. Estas jovens explicaram o quê? Que esperavam que desta vez não se repetisse o erro do 7 de outubro e que levassem em linha de conta aquilo que elas, os relatórios que faziam. Porquê? Elas não inventam dados, elas assistem a movimentações. E essas movimentações são, em tudo, muito semelhantes àquilo que aconteceu no 7 de outubro. Ora, o que acontece é que Israel, que está num período de campanha eleitoral em que Netanyahu tem a sua situação muito fragilizada, parece que não está outra vez a tomar em linha de conta estes avisos. E isto é grave. Porquê é que é grave? Porque mostra que, afinal de contas, dispor da informação e não a usar é mais grave do que não ter acesso à informação. Claro. E isto, portanto, é uma situação a acompanhar. O que os nossos telespectadores viram é a outra imagem da Cisjordânia. E na Cisjordânia, eu já expliquei aqui que a Cisjordânia tem 3 zonas. A B e a C. A é tanto o elemento civil como de segurança é da responsabilidade da autoridade palestiniana, é uma zona pequena. A B, o elemento civil, a educação, a saúde, é da responsabilidade palestiniana, mas a segurança é da responsabilidade israelita. E A é tudo da responsabilidade israelita e é a zona maior. O que estamos a ver aqui são colonos israelitas que estão a passar da zona C para a zona B. E estão a sitiar, a palavra é mesmo sitiar, o quê? As casas de palestinianos. No sentido, veem, por exemplo, os nossos telespectadores veem as pedras para tentarem isolar precisamente a casa. Trago uma outra imagem que mostra que estão a destruir, inclusive, uma vedação. E está aqui, é esta a imagem, e reparem como eles estão encapuzados. Porquê? Para não serem identificados. O que é que as IDF fazem, Janete? Vão lá, chamadas pelos palestinianos, e tentam dissuadir estes movimentos dos colonos extremistas. O que é que acontece? Mal as IDF voltam costas, estes colonos regressam e as ameaças continuam. Então, o que é que o governo de Israel decidiu? Substituir as IDF na Cisjordânia pelas forças militares, pela polícia, aliás. Quer dizer, as forças militares é para garantirem a estabilidade da fronteira. Não é para andarem a lutar e a reposicionar colonos e, portanto, palestinianos. Por isso mesmo, quem é que vai tratar agora da segurança nesta zona B? É a polícia e não as IDF, que são forças armadas. Como é que isto está a ser visto? Com uma tentativa de anexação, de passar a não haver uma zona A, uma zona B e uma zona C, mas Israel verdadeiramente tomar conta da zona C, que já é dela, e da zona B. E apenas deixar 18% da zona C para os palestinianos. Não podemos esquecer que Benjamin Netanyahu disse que o Estado palestiniano com ele nunca existiria. E isto é uma tentativa de quê? De praticamente Israel anexar toda a Cisjordânia. É mais uma situação que vamos ter de acompanhar, porque é evidente que vão aparecer também retaliações do lado palestiniano. Professor, temos ainda uma imagem de Gaza, que é uma mulher com um cartaz que vão pôr no ar. Temos 3 minutos. O que é que o professor gostaria de dizer sobre esta imagem? Esta imagem aqui é uma imagem muito complicada, porque faz parte daquilo que se chama o Sharp Power russo. O que é este Sharp Power russo? Esta imagem que aqui está é de uma manifestação a favor de Gaza, de uma organização que é Code Pink. Quem é que criou a Code Pink? A Code Pink é uma organização norte-americana que, juntamente com o People's Forum, foram criadas para quê? Para tentar desenvolver e privilegiar uma posição muito própria da esquerda radical e da extrema-esquerda, que é o quê? É um anti-americanismo primário. Então, quem é que criou Code Pink?
foi a mulher de um americano que está em Xangai, Neville Roy Singham. Eu também trago a imagem dela e dele. E Neville Roy Singham é quem? É alguém que verdadeiramente está ao serviço daquilo que é o Sharp Power chinês. Vou dar 2 exemplos. Um primeiro exemplo, é ele que financia a maioria destas atividades. Temos imagens, não é, professor? Temos. Aqui está ele e a mulher. A mulher que verdadeiramente foi uma das cofundadoras da Code Pink. Code Pink é logo uma ofensa. Nós percebemos que nos Estados Unidos tudo é code, código. E então eles é o Code Pink. Aparece como uma organização feminista. O problema é as causas pelas quais luta. São as causas que mostram que está alinhada com determinadas posições, no caso a posição chinesa, e mais do que isso, eu trago a outra imagem, é de um edifício em Manhattan. Todos nós sabemos que Manhattan é uma zona muito cara, e este é o edifício que foi comprado com dinheiro deste senhor do Neville Roy Singham. E quem é que o comprou? O People's Forum. O que é o People's Forum? É outra organização sem fins lucrativos, mas com os mesmos ideais. O que é que este Fórum é, Janete? É uma espécie de um hub de 200 destas organizações. E é por isso que quando nós vemos movimentos, e eu sou um defensor das ONGs, da organização da sociedade civil, mas também me apercebi, desde logo, enquanto cientista, do perigo que isso se representa. Porquê? Porque há infiltrações de ideais e causas que à primeira vista são causas humanitárias, são causas, portanto, que têm um grande valor, acabam por ser, podemos dizer, contaminadas por outras agendas que verdadeiramente só estão interessadas em denegrir o modo de vida ocidental e a posição norte-americana no mundo. É claro que Donald Trump levantou muitos anticorpos e há razão para muitos desses anticorpos. Mas uma coisa é Donald Trump, outra é o nosso modo de vida, aquela que é a nossa matriz. E o que acontece, este edifício, que hoje já está reconstruído, custou uma fortuna. E foi financiado. E foi preciso fazer obras, pois já estão feitas, ou estão em fase de conclusão. O que é que tudo isto nos mostra, Janete? É que, muitas vezes, por trás da fachada de legalidade, do valor altruísta, de uma missão humanitária, estão interesses muito obscuros. E, neste caso, é do Partido Comunista Chinês, que usa aquilo que eu ando a identificar há muitos anos, o Sharp Power, para quê? Sem dar um tiro, sorrindo sempre, chegar sempre aos seus objetivos, que são, neste caso, desvalorizar a nossa maneira de estar no mundo, a maneira ocidental, em nome de uma pertença à visão pós-hegemónica. Visão pós-hegemónica que verdadeiramente não passa do sonho chinês da Tianxia de imporem a sua mundividência ao mundo inteiro. Professores, uns minutos ainda para esta ameaça de isolamento económico que impasse em Hormuz. Hormuz, vamos a isso e vamos perceber, primeiro que tudo, a imagem que eu trouxe do quê? Do US Abraham Lincoln. O desgaste que poderá representar. Sim, são 9 meses. 9 meses é quanto um bebê demora para nascer. Os Estados Unidos vieram rejeitar essa tese e vieram, através de Scott Bessent, nomeadamente. E mesmo Peter Hegseth disse logo que era isto tudo falso. É tudo verdade. Houve marinheiros, este é um navio que tem 37 anos. E é evidente que aos 37 anos as nossas casas precisam de reparações. Um navio também precisa. Há problemas com as instalações sanitárias, mas há outros problemas, como por exemplo com aquilo que se chama a ração diária, que é distribuída pelos marinheiros. Alimentos os também. Alimentos, se preferirmos. Estão ali 5 mil marinheiros. 5 mil marinheiros. É uma cidade flutuante. E temos de perceber que estão lá há 9 meses. Acontece que várias das encomendas e das mensagens que lhe eram destinadas se transvieram, não receberam. Houve vários casos de marinheiros que se quiseram atirar borda fora, suicidar. Há problemas mentais gravíssimos. E, é evidente, gente confinada 9 meses, longe da família, desenvolve o quê? Desenvolve um relacionamento muito difícil com as hierarquias. Quando acontece que
há informações de que a água do navio pode ter sido contaminada, quando há informações de que, afinal de contas, a alimentação é de péssima qualidade, é evidente que as pessoas entram em desespero. E o que acontece é que este navio não, vai agora ser substituído pelo US de George Washington. Porquê? Porque Peter Hegseth acabou de dizer que o bloqueio em Hormuz é um bloqueio por tempo indeterminado. Portanto, é para continuar. Portanto, esta substituição era inevitável, face às circunstâncias. Mas mais do que isso é que está atrasada. E está atrasada porquê? Porque os Estados Unidos demoraram muito tempo porque tinham este navio, o US George Washington, noutra parte do mundo, deslocaram-no para ali. O que acontece é que os navios precisam de reparação, mas a primeira das reparações é do elemento humano, que está desgastado,